abençoou nossa vida nesse dia, e o apóstolo Aguinaldo nos pediu para ministrar esse estilo de hoje. É com grande alegria, cada vez que a gente tem uma oportunidade de falar da Torá do Santo Bendito Seja, da palavra do Altíssimo. Eu vou dizer a vocês que quando vem uma oportunidade, na verdade, uma forma de você ajuntar pérolas no reino dos céus. Então, se você tem a oportunidade de ser chofar na mão do Altíssimo, o que é um chofar? É uma corneta. Ela solta um som. E, geralmente, o toque do chofar, ele é como um toque de Yom Kippur. Ele vem anunciando o chamado para o arrependimento. Ele vem anunciando que o rei está vindo. Ele vem chamando a uma prontidão. E cada um de nós é um chofar na mão do Altíssimo. Na terra dos viventes, você é chofar. No meio da sua família, você é chofar. E o som que você toca é o som da Torá. E o som da Torá, quando entra na tua vida, acredite, minha irmã, há um quê de diferente, há uma virada de chave. Porque alguém conhece há muito tempo, uma pessoa chamada A, e ela passa muito tempo conhecendo ela, e de repente começa a ver a mudança na vida dela. Ela está ouvindo o som do chofar. Ela começa a ver que ele se separou daquela conduta de vida, ela está ouvindo o som do chofar. Ela começa a ver os atos de misericórdia, de justiça e de piedade. Ela está vendo e ouvindo o som da Torá do Eterno. E o som da Torá do Eterno, ela se manifesta através de frutos. Você quer conhecer uma árvore? Colha os frutos dela. Quer saber quem é o marido? Pergunte à mulher dele, para saber como é que ele é na casa dele. Quer saber quem é um funcionário? Pergunta aos colegas de trabalho. Quer saber quem é um professor? Pergunte aos alunos. Porque o Eterno disse, vocês vão conhecer a árvore pelos frutos. E o mundo vai conhecer os filhos do Altíssimo pela Torá do Santo Bendito Seja. Seja abençoado você que chegou agora. Eu quero desde já dizer que para a gente é uma satisfação ministrar essa palavra, mesmo porque tem alguns fundamentos da Torá que a gente fica pensando como ele é tão profundo na nossa vida, né? O Pirkei Avot, né, Simão Justo, ele fala que o mundo ele está montado sobre 3 pilares. Um deles é a adoração, o primeiro de todos é a Torá, o estudo da Torá, e na demonstração da bondade, da Tzedakah. Então, você tem a Torá, o estudo da Torá, a adoração e a Tzedakah. 3 pilares que sustentam o Olam Hazé e que vão, na verdade, abençoar todos os servos do Eterno no Olam Rabá, no mundo vindouro. O Olam Hazé é o mundo presente e tem 3 pilares que sustentam ele. E você está nesses pilares. Quando você estuda a Torá, você está fortalecendo esse pilar. Quando você pratica um ato de bondade, faz um ato de tzedakah, um ato de justiça, você está também sustentando esse pilar. E quando você adora o Eterno, você está também fortalecendo esse pilar. A adoração do Eterno é em todo o tempo. Eu vou te falar que tem um adorador na Bíblia chamado Davi. E Davi é um dos homens que mais teve comunhão com o Pai. Imagina um moço que ficava... eu fico pensando assim, sabe, nas minhas elucubrações. Um homem que ficava tomando conta de ovelhas sozinho em um pasto, distante, e ele tinha consigo uma harpa, ele ficava ali adorando. Mas tem um salmo muito profundo de Davi que eu vou tomar como versículo textual para cada um de nós. Eu tenho aceitado a presença do Eterno diante de mim. Salmo 16, versículo 8. Se você tem aceitado a presença do Eterno, porque o Eterno é educado, ele quer ter presença em você, mas tu precisa aceitar. Agora, detalhe, o Eterno é luz. E se há trevas, o Eterno não entra, mas quando não há trevas, a luz resplandece e os homens vê a luz do Eterno em você. Você é casa, você é templo, você é, na verdade, o tabernáculo vivo do Santo Bendito Seja na terra. E para você que está chegando agora, eu quero dar as boas-vindas e desde já dizer que esse dia de hoje a gente vai estudar com um outro olhar a Parashá Hayet Sará, as vidas de Sará, né? De Sara, as vidas de Sara. Essa Parashá ela é muito significativa, é uma Parashá muito bonita. Hayet Sará, ela conta a história da morte de Sara. Aí você diz, espera aí, mas o título da Parashá não é Hayet Sará? As vidas de Sara? E aí, eu sempre digo que o estudante de Torá, ele não é ingênuo. Ele é muito aguçado, principalmente nas perguntas.
Os nossos sábios, eles dizem que um estudante de Torá, a sabedoria dele é avaliada não pelas respostas que dá, mas pelas perguntas que faz. E uma das primeiras perguntas que nós fazemos quando olhamos para Paraxá, Hayet Sará, as vidas de Sara, é ver e olhar e ver lá nas linhas escritas. E estes foram os dias de Sara, 127 anos. Na verdade, na Torá está escrito 100 anos, 20 anos e 7 anos, falando de plenitude. Mas vai contar da morte de Sara. A Paraxá da vida de Sara começa falando da morte de Sara. O personagem principal dessa Paraxá, personagem principal vai ser Abraão Avino, nosso pai Abraão. E essa coadjuvante, que leva o título da Paraxá, Sara, ela está por trás das entrelinhas, trazendo uma mensagem, as vidas de Sara. E essa mensagem das vidas de Sara tem ensinamentos para nós, e inclusive para aguçar o ouvido e os olhos, é o que nós vamos estudar na tarde deste dia. Na tarde deste dia, na manhã deste dia. Não acordei de tarde. Hoje eu não acordei de tarde, eu tenho certeza. Bom, como diz a palavra, a gente deve começar o estudo da Torá com a bênção da Torá, né? Então vamos abençoar esse tempo. Bendito sejas tu, eterno nosso Elohai, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a nos dedicarmos ao estudo da tua Torá. Pai Celeste, que tua palavra possa encontrar no coração de cada um dos teus filhos e filhas uma terra frutífera, um lugar onde ela possa cair e produzir frutos a 10, a 100, a 1000, que sejam abençoadas e abençoadoras onde estiverem. Pai, eu te peço por cada vida que está nesse ambiente, que estamos entrando na casa deles e eles estão entrando nesse espaço que nós aqui estamos. Que eles possam, Pai Celestial, desejar sempre a tua presença. Todo-Poderoso, quantos de nós nos chegamos para ouvir uma palavra e fomos até as igrejas querendo uma palavra da tua parte para o nosso coração por estarmos aflitos e inquietos. Mas eu te peço, Pai, que abençoe eles e entendam com o discernimento do tempo que está vindo agora. A despeito de tudo que vivemos e aquelas cargas que achamos que levamos, Ganzu, Letová, é tudo para o bem. Até isso é para o bem, para os ensinamentos. Pois uma azeitona, quando ela é colocada na prensa, dói para a azeitona, mas depois, quando ela está no descanso, o melhor azeite é tirado para o candelabro que ilumina o templo. Então, eu te peço, Pai, que abençoe os teus servos. Que eles tenham, Pai, a bênção de ter a mente, que deleite-se também em ti, pois tu é quem concede o desejo do coração dos teus servos. Nenhum dos teus planos e propósitos seja frustrado. Que tudo que tu preparaste para eles seja derramado na integralidade, a tua bênção venha, o óleo do bálsamo sobre cada mãe, cada pai, cada filho, cada filha, cada avô, cada avó. Que sejam abençoados, em nome de Yahshua Mashiach, amém, amém. Essa paraxá é a quinta paraxá do livro de Bereshit, e ela vem trazer para nós a reflexão sobre a vida e a sucessão do casal de patriarcas. Como vocês estão vendo aí, sendo essa a quinta paraxá, ela vem trazer, ela tá bem pequena a letra aqui, mas vai dar para a gente continuar. Pode passar, Manuel, novamente, como eu já falei, a quinta paraxá. E aí nós temos a primeira aliada da vida de Sara, que é o legado de Sara e a busca por uma morada eterna. Meus irmãos, essa primeira aliada paraxá, eu preciso antes explicar para vocês, talvez até para quem esteja entrando pela primeira vez aqui no nosso grupo, o judaísmo e o judaísmo messiânico, eles vão trazer uma forma de ensino, de aprendizagem da lei do eterno, de forma bem estruturada. Você começa estudando as porções da Torá, os 5 livros da Bíblia, mas está sempre linkando com outros livros, tanto do Tanakh, como os livros dos profetas, quanto os livros da Brit Hadashah, que é o dito Novo Testamento, que a gente chama no cristianismo. Porém, eu quero trazer para vocês essa perspectiva da Paraxá, Hayet Sará, dentro de um olhar daquilo que é profético para os nossos dias, daquilo que o Altíssimo tem colocado para a gente de forma de um olho
reflexivo da palavra do Santo Bendito seja. E como essa paraxá começa contando sobre a vida de Sara, e ela vem trazendo para a gente essa questão logo que fala da vida, já vem contar do sepultamento de Sara, no capítulo 23 de Gênesis, já começa contando sobre ela, da vida dela, e diz que ela morreu em Kiriat Arba. Pode passar, meu irmão, Manuel. Diz que ela morreu em Kiriat Arba. E não por menos curioso eu fiquei quando entra em xeque a compra de um espaço de terra para sepultar Sara. Então, tem muito ponto nessa história de 23 de Gênesis que a gente precisa estar atento. Um desses é esse desdobramento da caverna de Macpelá. A caverna de Macpela, meu irmão, é um lugar muito expressivo para os judeus. No mundo judeu, essa caverna ela vem trazer um significado mais que importante. E passa o próximo slide, por favor. A tradição judaica vai dizer que nessa caverna estão lá enterrados Adão, Eva e os outros patriarcas. Talvez se você não tenha anotado ainda, ou não escreveu, onde é que está escrito isso? É um tratado do Talmud babilônico, o tratado Sota 13a, vem trazer para a gente essa perspectiva. Passa novamente, Manuel. Vem trazer novamente essa perspectiva da caverna como sendo um lugar muito significativo para os judeus. Mas por que era? Era só um campo? Era só uma caverna? Não. Era uma caverna que tinha um campo, que tinha uma caverna, e uma caverna interior com 2 compartimentos. Por isso que a caverna era duplicada. E aí, a tradição judaica vai ainda mais além, vai dizer que o próprio pai Abraão, ele sabia que lá nessa caverna estava enterrado Adão. O Midrash Pirkei Avot vai contar que Abraão, quando saiu na guerra contra os 5 reis, aquela guerra de 5 reis contra 4, que o sobrinho de Abraão, Lot, tinha sido levado prisioneiro, ele passa por essa caverna. E ele vê nessa caverna um lugar muito significativo. E aí, nada é por acaso, quando Sarai morre, ela vai estar próxima a esse local. Quando ela morre, ela vai estar próxima a esse local. O Zohar vai dizer que a Câmara da Caverna é um acesso ao Gan Eden, é um portal espiritual. O Zohar 1, 128a. Você vai encontrar isso nas passagens do Talmud babilônico. E também o Midrash Rabbah 58.8 diz que é o primeiro título de propriedade do povo de Israel. Então, esse lugar, ele era tão importante para Abraão que ele chega com muito cuidado no meio dos filhos dos hititas. Efron, ele é um hitita, ele é uma nação cananeia que está ali ocupando a terra que o próprio Todo-Poderoso havia dito a Abraão. Tudo isso vai ser seu. Então, a terra por si só não é a terra pela terra, mas é a importância da terra. É a importância do significado espiritual que aquele lugar tem. Pode passar novamente, meu irmão? E aí, como é um lugar tão significativo, ele vai até os filhos de Efron, fala com os filhos de Efron e depois vai tratar com o próprio Efron. E você vai ver que desde já Abraão ele vai começar dando uma lição muito importante para a igreja do Eterno, para Carral do Eterno, não vou dizer nem igreja, mas vou dizer Carral como ovelhas conduzidas pelo bom pastor. Então, ele não vai querer a caverna de graça. Ofertam a caverna de graça para ele. E aí ele disse, não, eu não quero nada que não me custe. Não quero a terra se não me custar nada. Do mesmo jeito que aconteceu com Abraão, você vai ver outra passagem muito parecida. Davi sendo penalizado por desobedecer ao Eterno, contou o povo de Israel, o primo dele, general Joabe, até avisou, olha, eu não faço um negócio desse. Ele insiste contra o povo de Israel, e aí vem uma maldição sobre o povo de Israel. Ele contou pela vaidade para querer saber quantos guerreiros tinham. E aí, quando ele sobe a eira de Araúna, lá sobre a eira de Araúna, ele vê o anjo do Eterno com a espada sobre Aruxalai, sobre Jerusalém. E aí, Davi, ele agora diz, olha, a culpa foi minha, porque está pecando, penalizando a nação. Só que Araúna está amedrontado atrás de uma carroça, que ele estava lá na eira trabalhando. E Araúna quer dar aquele espaço onde é construído hoje
a mesquita de Al-Aqsa, lá em Israel. Aquilo era a eira de Adaúna. Mas ele não quer. Ele paga o espaço, porque ele está comprando um local. Aquele topo de templo é do povo de Israel. É aquele pedaço de terra, é de Binei Israel. Aquele pedaço de terra, como você foi conectado numa chia e você foi enxertado na videira, é seu. Aquele espaço custou tanto dinheiro da parte de Davi, como também a caverna de Macpelá em Hebron, custou dinheiro da parte de Abraão Avino. Ou seja, ele pagou um preço no mundo espiritual significativo, é aquilo que você tem. E tem que ter um preço. Nada de graça. Até o que você chama de graça, como sendo um favor imerecido, é, na verdade, uma bênção, um portal aberto, mas que você tem que pagar um preço para acessar a graça. Porque se você diz, a graça me alcançou, e vai com uma carga de pecado, o fardo não deixa tu passar na porta da graça, porque a porta da graça tem santidade. A porta da graça não aceita fardo de pecado. A porta da graça requer renúncia. A porta da graça chama para techuvar. E a techuvar chama pelo outro degrau, que é tikkun, correção. Correção, depois, agora fiz correção, então eu vou para o outro degrau, que é a kedushá, e a kedushá é santidade. Dá um glória, meu irmão. É santidade. Eu me arrependo, eu corrijo, eu me santifico. Eu me arrependo, eu corrijo, eu me santifico. E depois que eu me arrependo, eu corrijo, eu santifico. Nesse processo eu vou espargindo luz do eterno, porque eu não sou somente um copo onde a água entra. Não, eu aprendo Torá e dissemino Torá. Todo estudante de Torá é um moré em proeficiência. Você é moré no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família. Você recebe Torá e dá água. Você recebe da água e dá água para o sedento. A água é um símbolo tão espiritual, mas tão espiritual, que eu quero conhecer o crente que me diga qual foi o dia que as águas foram criadas. Qual foi o dia? Na tua Torá aí, qual foi o dia que as águas foram criadas? Qual é o único elemento da natureza que diz que faz purificação ritualística? Água. A água é um símbolo da Torá, da palavra. E a água, Mashiach diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios, meu irmão, são rios. Não é um riozinho, não. São rios, fluirão do seu ventre. E esses rios que fluem do seu ventre, meu irmão, são rios que saltam para a vida eterna. Meu irmão Manuel, por favor, passa o slide. Ele não quis comprar essa parte de terra assim de graça. Ele precisava valorizar. A verdadeira bênção de Abraão consistia em ter condições de comprar. Como assim, meu irmão? Ele, Abraão, ele era abençoado. E o abençoado, ele não recebe de graça, ele paga. O abençoado paga o preço. O abençoado paga um preço caro. Como assim paga um preço caro? O abençoado sacrifica a carne. O abençoado renega suas vontades. Eu estou falando de aspectos espirituais que vão além da materialidade. O abençoado, Abraão, ele tira do sangue e do suor dele e entrega porque ele está comprando uma possessão espiritual, um portal que vai falar para o povo de Israel muito dentro da tradição judaica. Pode passar novamente, meu irmão? Porém, eu quero lembrar para vocês que a segunda aliá é um aliá que depois do sepultamento de Sara, agora começa uma história nova. Essa segunda aliá, meu irmão, ela vai da segunda aliá até a quarta aliá. Ela vai falar do casamento do filho de Abraão, do patriarca Isaac, com Rebeca. E ela tem ali um emblema, uma comparação com a igreja de hoje, que eu quero aprofundar porque é muito relevante. Porém, antes, eu quero lembrar que nós somos seguidores do caminho. Nós deixamos de ser pessoas que comiam palha seca. E deixamos de ser pessoas que liam por ler. A gente passou do nível de ler por ler, agora eu vou ler, vou comparar. Eu estava no Peixat, eu só lia. Quando eu estava no cristianismo, eu só lia. Mas agora eu saí do cristianismo, eu vim para, eu sou seguidor do caminho, e agora, como seguidor do caminho, eu vou comparar, eu vou subir para um nível mais alto.
E nesse nível mais alto, no Rames, eu vou comparar as escrituras. Lembra que o apóstolo São Paulo, ele pregava para os irmãos de Bereia, e eles comparavam tudo que Paulo falava com as escrituras? Seja bereano, quando você lê no livro, na segunda aliada de Gênesis, do capítulo 23, essa história, eu quero que você preste bem atenção. Mesmo sendo minha pessoa, sua pessoa, do judaísmo messiânico, a tradição judaica, ela vai trazer muitas informações, muitos midrashes. E se, por acaso, uma tradição ela vem se contrapor ao ensinamento da Torá, do santo bendito seja, ela não deve ser aceita. Por exemplo, Machia, ele entrou em embate com os fariseus, porque ali, naquele momento, eles davam o dízimo de tudo, do cominho, do hortelã, e eles deixavam de lado a lei de tomar conta dos pais. O quinto mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias possam ser longos. Aí deixou de honrar o pai. E tua mãe também. Aí Machia chega para ele e disse, olha, um homem pega a sua propriedade, vende, dá todinho de corban, de oferta, e agora não tem mais responsabilidade com o pai. Isso não é cumprir mandamento. Ele vai enfrentar aquele povo sobre esse descumprimento de Torá. E quando eu pego essa passagem bíblica aqui, no segundo parágrafo, bíblica não, essa história que os nossos sábios falam, Abraão encarrega o servo mais novo, mais velho dele, Eliezer, de uma missão, e buscar uma moça para o filho dele. Pode passar o próximo slide, meu irmão. E Eliezer vai, só que vai dizer que... Bota, por favor, Manuel. Fora. Certo. Quando Abraão, ele termina a questão do sepultamento, ele vai encarregar o servo dele de buscar uma esposa para o servo dele. E aí, nesse ir buscar uma esposa do servo dele, a tradição judaica vai dizer, eu esqueci de falar isso, é importante, que Sara, ela morre por conta da notícia que um anjo vem dar para ela, que Abraão foi sacrificar Isaac. E em cima daquela notícia triste, ela morre. Pode passar, Manuel, por favor? E aí, essa notícia triste vai fazer com que, passo novamente, essa parte aqui eu já falei, vai fazer com que Sara, ela vinha ter, ela vinha se entristecer ao ponto de morrer. E quando eu estudei essa passagem, eu não vi como boa, porque o fato dela ter falecido diante daquela situação desconstrói uma realidade bíblica. Sara era uma mulher abençoada. E como mulher abençoada, ela não foi uma pessoa que gerou tanto mal para morrer em cima daquela notícia triste. Meu irmão, a tradição judaica, quando chega para me contar essa passagem, que o anjo chegou e avisou a Sara que o marido dela tinha matado o filho dela, faz com que a gente tenha uma notícia ruim sobre o que era a história de Sara. E não foi bem assim. Abraão tomou Isaac, levou para ser imolado, e a tradição vai dizer que o anjo Samaquel, aí você vai dizer Samaquel, sim. Esse mesmo anjo Samaquel, você conhece ele como Satanás. Ele vem e vai dizer a Sara que o filho dela morreu. E ela, de tristeza, ela falece, né? Essa notícia, ela está lá no Bereshit Rabá 58:5, e no Midrash Pirkei, Rabá de Eliezer, capítulo 32. Também conta no Targum Yohanatan. Só que eu queria lembrar a vocês que não foi bem assim que aconteceu, não. Na verdade, Sara, ela não morreu por causa da notícia da morte do filho dela. E ela viveu mais depois. Eu queria lembrar para vocês também que o Midrash, ele é um gênero literário hermenêutico. E ele é próprio da tradição judaica. E é muito útil. Ele explica versículos que às vezes você não entende, como o Shabat. Vocês vão celebrar o Shabat. Como celebrar? O Midrash vai ensinar.
Ele vai preencher lacunas que aí você precisa de narrativa para preencher. Vai trazer valores éticos, mas também ali no meio tem alguma coisa que não está muito bem explicada. Eu quero que você anote os fatos que aconteceram. Em Gênesis capítulo 22, 19, diz que Abraão tomou os seus moços depois, né? Que ele sacrifica o filho dele, ele toma os moços dele e vem habitar em Beceba. Isso está em Gênesis 22, 19. Então, pense comigo. Gênesis 22, 19, Abraão sacrifica Isaac, ou ia fazer o sacrifício de Isaac, a Aquedá de Isaac, e aí ele agora desce e vem morar em Beceba. Ok? Só que vai dizer, na nossa paraxá de hoje, vai dizer que Sara morreu em Kiriat Arba, próximo a Hebron. Eu fiquei curioso e eu fui ver a distância entre Kiriat Arba e Beceba, que fica um pouco distante, para os dias de Abraão. Eu peguei o nome dessas cidades, vi a cidade que era nas datas de hoje e trouxe para ver a distância. E eu encontrei que a distância chegava em mais ou menos 61 quilômetros de estrada. Agora pense que Abraão vai sair, Sara morre. Pense comigo, você não seja pensando. A Sara morre em Kiriat Arba, Abraão está com Sara em Kiriat Arba morta, mas ele teve um deslocamento. Depois que ele sacrificou Isaac, ele desceu para Beceba. Então, se ele desce para Beceba, há um espaço entre Beceba e Kiriat Arba. Ou seja, Sara não morreu da notícia da morte do filho, porque está dizendo que ela morreu em Kiriat Arba. No capítulo de Gênesis, capítulo 22, versículo 19, depois do sacrifício da Aquedá de Isaac, ele está em Beceba. E como há uma distância de quase 61 quilômetros, pensa se foi no dia que Abraão foi fazer a Aquedá de Isaac, o anjo Samacael diz a ela, teu filho morreu porque o teu marido sacrificou teu filho, e ela morre, Abraão vai ficar com uma mulher falecida para ter que andar 61 quilômetros. Agora vamos pensar, Abraão com cargas, com pessoas, com tendas para carregar. Isso vai dar em torno de 4 dias de caminhada. Eu vou perguntar se você acha que Abraão se deslocou 4 dias de caminhada para enterrar ela. É por isso que eu estou dizendo, às vezes a resposta está na Torá. Há um mandamento na Torá, o Midrash vai dizer que esse mandamento para criar uma cerca foi feito daquele jeito. Mas o que é que a minha Torá está dizendo? O que é que a minha palavra está dizendo? Seja bereano. Por outro lado, veja ainda Deuteronômio 21, capítulo 23, ou Gênesis 3, 19. Há uma ordenança de enterrar o falecido no mesmo dia. No mesmo dia. Essa é uma questão que você vai ver. Se Abraão, se ela morreu da notícia da morte do filho, que o filho tinha sido sacrificado pelo pai, Abraão tinha sacrificado Isaac, esse espaço de tempo, meu irmão, é muito tempo para chegar até Kiriat Arba. Percebeu? É muito tempo para chegar a Kiriat Arba. E por isso é que essa desconstrução desse tempo, dessa leitura, faz com que um servo do Eterno, seguidor de Machia, não aceite a percepção de que ela morreu por causa da notícia. Tenha sempre em mente, o Todo-Poderoso, ele é galardoador. Bote isso na sua mente. Deus é galardoador. Ela, Sarai, foi uma mulher abençoada e abençoadora. Ela se submeteu ao mandamento do Eterno. Ela sempre esteve ao lado do marido nas muitas provas dele. Ela foi uma irmã e amiga de Abraão. E na hora da morte, essa mulher morrer com uma notícia trágica dessa. Guarde-nos o Eterno. Hasve Shalom. Que o Eterno nos livre disso. Essa mulher foi abençoada e ela morreu em Shalom. Ela não morreu com essa notícia, não. Então, dessa tradição, eu estou dizendo a vocês, quando pegar a Bíblia para ler, veja sempre que entre um capítulo e outro capítulo há pontos que estão acontecendo na história. E eu não posso ler ingenuamente e tomar uma tradição com uma notícia triste dessa. A Bíblia, ela traz para nós, a Tanakh, a Brit Hadashah, mensagens ricas. E o nosso Deus, ele é justo e santo. Pode passar, meu irmão. Justo e santo. Abraão, ele vai precisar fazer o casamento do filho dele, mas ele tem um cuidado. O primeiro cuidado que ele tem é comprar um lugar relevante para enterrar seus mortos. Judeus não enterram
os seus mortos junto com o não-judeu. E Abraão, ele já tinha esse conhecimento. Por outro lado, Abraão sabia que ele teria que casar o filho dele na linhagem dele. E ele encarrega um dos servos dele de buscar uma esposa da linhagem dele para casar com o filho dele. E essa fala de Abraão, esse enredo do mandamento de Abraão, de Eliezer, está para a gente trazendo um arquétipo daquilo que vai acontecer nos nossos dias. Eu vou até ser mais claro. Isso é um modelo de história com o que acontece nos Hayat Amim, nos últimos dias. Essa mesma história que você está vendo aí, ela conta-se para a gente nos dias de Mashiach. Abraão, ele vai ser uma representação do Pai Celestial. E Eliezer, ele vai ser representado como esse servo que está tomando a forma de um shalia, um missionário, um servo que vai, comissionado, buscar essa noiva. Então, quando você percebe que esse Eliezer, ele está indo como igreja, ele está indo como casa do próprio Pai, porque a Ruach HaKodesh, o Espírito do Pai, ele habita na igreja dele, na carral dele, no servo dele, na serva dele. E uma vez imbuído dessa obrigação, desse acordo, desse juramento que Eliezer faz com Abraão Avino, ele vai buscar a noiva. Ele vai buscar essa noiva. Mas essa noiva, ela tem que ser uma noiva diferenciada. Uma noiva diferenciada. Bom, como Eliezer, ele vai nessa obra, e é uma obra do Eterno, ele vai carregado da porção do Pai. Quando vier o ajudador, quem era o ajudador de Abraão? Eliezer. A quem enviarei da parte do Pai? Quem foi enviado da parte de Abraão? Eliezer. Ruach HaEmet, o Espírito da Verdade, que procede do Pai. Quem era que estava cheio do Espírito do Pai, da parte do Altíssimo, para trazer uma esposa para Isaac? Eliezer. Troca o nome de Eliezer pelo teu nome. Quem é que vai preparar a igreja para o Eterno? Bota teu nome. Quem é que está cheio do Ruach HaKodesh para ir buscar a igreja do Eterno? Põe teu nome. Quem é que na escola da testemunha do Eterno? Põe teu nome. Quem é que é esse Eliezer no dia de hoje? É você. É você. Diga, sou eu tomo posse, eu sou esse Eliezer que vai preparar a noiva de Rachem, vai preparar essa noiva para o filho de Rachem. Eu sou essa casa. Irmão, eu andei muito tempo sendo iludido pelo cristianismo, mas quando os meus olhos se abriram, eu comecei a pensar que eu estava ficando doido. E minha mulher ficava olhando para mim, descantando o hino hebraico dentro de casa, o que é que está acontecendo? E eu digo, meu Deus, eu estou sozinho nessa terra. Sou eu. E aí, como foi um pouco tempo depois, Pai Celeste nunca deixa um adorador sozinho, ele levanta adoradores, daqui a pouco Papai do Céu foi startando e foi buscando ao redor da minha casa e foi atraindo essa mulher. Ela encontra uma outra pessoa que estava do outro lado do mundo, lá no Brasil, aqui no Brasil, né? Do outro lado do mundo, no final do Brasil, buscando Torá também, aprendendo Torá. E lá do outro lado tinha um homem, um Roche, que ele também tinha se voltado para os ensinos de Torá e a igreja dele tinha esvaziado, e ele não tinha mais igreja, e ele também estava dizendo, olha, eu acho que eu estou ficando doido também, e começou a fazer vídeo. Aonde estiver o corpo, aí se juntam as águias. As águias. Ele já disse uma vez, eu vou repetir aqui. Giruá é uma rocha alta para onde sobem as águias. Giruá é uma rocha alta, tabernáculo é uma rocha alta para onde sobem as águias. As águias sobem aos montes e ela bate com o bico na rocha. E ela quebra o bico, ela toca a penagem, ela aprende Torá, ela vive Torá, ela anda na Torá, ela dissemina a Torá, ela vive a unção, essa coisa de estar aleluiada em todo o tempo. E daqui a pouco minha esposa também se voltou para a Torá. E ela começou a estudar e buscar, e logo Deus fez grandes coisas na minha vida. Ah, meu irmão, que bênção, desde então tu vive aleluiado, levantando. Não, meu irmão, eu também vivo cansado. Eu também canso. E não é todo dia que eu levanto para orar, nem todo dia que eu estudo, porque às vezes você tem muitas coisas para fazer, mas tem que ter o tempo de estudar a porção da aliá. E mesmo quando eu estou cansado, o Papai do Céu me chama para certos ensinamentos. Tem um passarinho, eu moro num apartamento de primeiro andar, que eu chamei ele de Cantadorildos. E um belo dia de madrugada eu me levantei,
Minha Yorkshire era quem me acordava para orar, minha Yorkshire faleceu, e eu me acordei com um passarinho cantando, e eu digo, não vou levantar para orar, estou muito cansado. E continuei, quando eu virei a cabeça para o travesseiro, ele continuou cantando mais forte. E aí eu disse, meu Deus, esse passarinho, uma hora dessa, 3 da manhã, cantando forte desse jeito. E eu aqui. E um versículo me veio na mente, a natureza manifesta a cavode do santo bendito seja. A natureza manifesta a glória do Eterno. E eu fiquei com vergonha daquele passarinho. E eu fui lá para a sala. Fechei o quarto devagarzinho, fui para a sala, porque o crente tem que ser sábio também, não pode estar dando escândalo. Quando eu cheguei na sala, que eu dobrei meu joelho, meu irmão, tu já tomaste um choque? Já botaste o dedo na tomada? Papai do céu estava naquele lugar, eu não sabia, veio aquela descarga de energia, eu não sabia orar, eu só sabia gemer. E desde então eu começo a ver esse passarinho canta de manhã, esse passarinho canta de tarde, na viração do dia, mesmo como a natureza obedece ao Eterno. Tu sabe, já viste o mar na tua casa? O mar caiu. Tu já viste a lua que se levantou e o sol? Israel continua sendo um pouquinho. Deus vela com a sua palavra para cumprir. Deus vela com a sua palavra para cumprir, e você é esse Eliezer. Mas você é um Eliezer diferenciado, porque ao mesmo tempo que você vai buscar a noiva porque você está na condição de Eliezer, outros são essa noiva. Passa o slide, por favor, meu irmão. Outros são essas noivas, e essa noiva ela tem características. Um pouco antes, deixa eu só colocar essa mensagem aqui de Eliezer, para você poder fixar e anotar aí. Eliezer é um servo fiel. Abraão dá testemunho disso na Torá do Santo Bendito seja. E ele é um emissário, um rachalia. Como assim rachalia? A palavra hebraica para emissário é rachalia. Você já ouviu falar algum irmão pregando Torá e ele dizia Shaul rachalia, Shaul apóstolo? É isso mesmo, Shaul rachalia, apóstolo. Você é um rachalia, um emissário. Mas esse emissário, ele é um arquétipo que prepara um caminho. Novamente, você está em Derek. Derek é a palavra hebraica para caminho. Ele prepara o caminho. É você que está preparando o caminho na sua casa, minha irmã. Não desiste, não. É você que está preparando o caminho da tua filha. Ah, mas eu sou mãe solteira. E daí? Não desiste. Deus te deu uma herança. E essa herança não é tua, é dele. Porque os filhos são herança de Arracotes para o Não é tua herança. Tu está tomando conta de uma vida dele. Mas, meu irmão, meus filhos estão envolvidos em drogas. Meus filhos estão descrentes. Meus filhos não estão em droga, mas estão distantes. Irmã, brilha. Brilha a Torá, ensina a Torá, canta, lê, insiste. Não retira a tua mão do ensino, não retira a tua mão da palavra e não sai da brecha do muro, porque a vitória é certa para aqueles que persistem, não para aqueles que desistem. A águia que sobe no monte e não bate no bico na pedra, não sofre, mas também não troca o bico. Tu tem que bater bico na pedra, meu irmão. Vai orando, vai cantando, vai buscando. Porque tu é Eliezer, tu é essa águia que vai preparar a noiva. Que noiva? Pode ser tua filha, pode ser teu filho, teu irmão, teu marido, teu primo, teu avô, tua avó. Tu está preparando, tu és na tua casa esse candelabro que ilumina a tua família, tu és esse sal que salga essa terra. Bendito seja o Eterno. Meu Deus, eu estou tão aleluiado. Graças te dou, Pai. Meu irmão, pode passar, por favor, meu querido, esse slide. Eu quero chegar nessa noiva. Eu quero que você se veja nessa noiva e quero que você se veja nesse noivo, de Isaac. Provérbios, capítulo 30, vai falar que esse noivo, ele é conhecido. Provérbios, Provérbios 30 vai representar esse Isaac como filho do Altíssimo. E nós, que somos judeus messiânicos, nós temos as duas ferramentas que conhecem esse filho. O judeu ortodoxo, ele conhece a lei, ele tem um escudo, mas ele não reconhece Machia. Você está com a espada, você reconhece Machia, você guarda as leis do Eterno e o testemunho de Machia. O que é que você quer dizer com isso, meu irmão? Leia em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Que a besta vai sair para perseguir o remanescente da mulher. O remanescente da mulher que guarda a lei de Arracodes Baruhu e o testemunho de Machia. Qual é a igreja que guarda a lei e o testemunho? São os seguidores do caminho. Os seguidores do caminho amam Machia.
É por isso que Apocalipse tem uma das cartas que vai dizer, lembra-te de onde caíste, era porque aquela igreja deixou o primeiro amor, mas nós voltamos à essência do primeiro amor, e a essência do primeiro amor é Torá no coração e Machia como nosso soberano, e o nosso soberano tem um Deus, nosso soberano, ele não é Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação que o Eterno deu a quem? A Machia. Machia recebeu a revelação do Eterno. Essa revelação foi dada ao Eterno. Machia, quando estava na terra, ele disse, eu vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Irmã, Camila, o Eterno foi para Deus, o Eterno foi para o Pai, para tu também. Crisca Gonçalves, o Eterno foi para o Deus dele, mas é o teu Deus também. Marlene Barbosa, o Eterno foi para o Deus dele, é o teu Deus também. Luciana, o Eterno foi para o Deus dele, mas é o teu Deus também. Oh, glória ao nome dele, porque ele também é meu. Ele também é meu. Eis que, se ouvir uma voz do céu, dizia, este é meu filho amado. O cuidado de Abraão com Isaac é o mesmo cuidado que o Eterno tem com Machia. E esse cuidado, pode passar o slide, por favor, meu irmão Manuel. Esse cuidado, meu irmão, ele é o cuidado com a noiva, porque é uma noiva bem preparada, é uma noiva que está cuidada, é uma noiva que está reservada. Bendito seja o Eterno. Essa noiva, ela é representada aqui pelo arquétipo dela, de Rebeca. Uma noiva que se guardou, uma noiva que disse, eu vou. Quando os pais dela perguntaram, tu irás com esse homem? Ela disse, vou. E eu quero que você compare o ato de fé de Rebeca. Ela saiu da terra dela, do meio da parentela dela, para ir para uma terra que ela não conhecia, se juntar com o marido que ela não via. Você está vendo como é semelhante? Eu não estou vendo o meu noivo. Não, você não está vendo Machia. Eu não sei onde é a casa do meu noivo. Rebeca não sabia onde era a casa do marido dela, mas ela foi. Olha agora o sogro dela. Saiu do meio da terra dele, do meio da parentela dele, para uma terra que ele não conhecia. Meu irmão, a fé é cega desse jeito? Não, meu irmão. A fé não é cega. Ela é o firme fundamento das coisas que se espera. E Rebeca, na verdade, é essa mulher que se atavia para o marido dela, mesmo sem conhecer o marido dela. E eu fico pensando na alegria dela e dele, porque ele sabia que o pai mandou buscar uma esposa. Ele, em algum momento, você leu na Bíblia que Isaac falou uma coisa sobre isso. Olha a figura desse filho. Olha o comportamento desse filho, se não parece o do Machia. Vou preparar uma noiva para ti, mandei buscar. Isaac está quieto. Quem foi que mandou preparar uma noiva para tu? Isaac, como é que é essa noiva? Não te preocupa, foi meu pai que mandou buscar. Agora lá vem aquela noiva sem saber como era o noivo, se era caolho, se era isso, se era aquilo outro. Mas quando ela vem, que ela vê de longe, ela pergunta a Eliezer, quem é aquele moço? Eliezer diz para ela, aquele é meu senhor. Ela se cobre com o véu dela, desce feliz da vida. Eu fico imaginando quando ela vê a beleza daquele homem, e a Bíblia diz que ela era uma mulher bonita. Para mim, a mulher mais linda do mundo é minha esposa, é a Rosana. Graças a Deus, essa semana a gente está falando 25 anos de casado. Então, é a linda mais linda do mundo para mim. Mas para ela, quando ela botou os olhos, que olhou o Isaac dela, meu irmão, a alegria daquele homem foi muito grande. Foi muito grande. Eu fico pensando que era um êxtase de felicidade, porque o presente que Papai do Céu reservou para ela é o melhor. E eu penso ela dizendo, meu Deus, Deus lindo, me deu um homem bonito, rico e da minha parentela, santo e crente, seguidor de Torá. Tu queres presente? Seja Rebeca. Seja Rebeca, meu irmão. Seja Rebeca, porque Deus, ele dá do melhor da despensa dele. E o melhor da despensa dele é aquilo que eu e você não conseguem imaginar o presente. Imagina, Isaac, quando olhou e que viu aquela moça, que alegria. A Bíblia diz que ele tomou ela e levou para a tenda da mãe dele. Levou ela para a tenda da mãe dele e tomou-a por mulher. Não veja isso como um ato sexual, não. Veja isso como uma consumação de uma união espiritual, de uma nação que está crescendo e ainda vai mais além. Veja isso no mundo espiritual. Machia encontrando você e dizendo, eis aqui o tabernáculo do Eterno, o tabernáculo do Cordeiro, com os filhos do Santo bendito seja e com o Cordeiro bendito seja o Eterno. Essa paraxá é uma paraxá de família.
Passa mais uma vez o slide, por favor. Eita, meu Deus. Aleluia. Pode passar mais esse slide, por favor. Rebeca como arquétipo da igreja de Machia. Pensa. Como arquétipo da igreja de Machia, Rebeca é o modelo. Vai printando a tela para tu não ter que escrever, ou do contrário, depois tu anota, né? Eu vou falar para você esse arquétipo, eu resumi essa paraxá com paralelo. Ela é eleita antes mesmo de ser vista. Você, antes de nascer, foi eleito, porque o Eterno vai fazer de você um escolhido, porque ele já sabia da inclinação do teu coração. Mas ele lhe deu a oportunidade de escolher. E aí você escolheu. A Carral é vista como escolhida antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. É fruto da promessa dada a Abraão de bênçãos às nações. Pode passar, Manuel, por favor? A gente vai dar uma carreirinha agora. O segundo ponto de Rebeca, como esse arquétipo, ela é pura e separada. É por isso que eu digo, meu irmão, não pode ficar em cima do muro. Em cima do muro, o muro é uma divisão. Você tem que estar de um lado ou do outro. Em cima do muro é um espaço que, na verdade, você não se decidiu ainda. Eu lembro de uma pregação da igreja que dizia que o homem estava sobre o muro e Satanás ficava de um lado e Jesus ficava do outro. E Jesus dizia de um jeito, Satanás calado. E Jesus dizia, deixa, eu vou dar isso, vou dar aquilo. Parecia que Jesus estava mitigando para aquele homem descer do muro. E o homem se vira para Satanás e pergunta, e você não vai me oferecer nada? Satanás disse, não, o muro é meu, você já está do meu lado. Quem está no muro não se decidiu. Quem está no muro não se decidiu. Quem está no eterno está com os 2 pés dentro da terra de Canaã, na Torá do Santo Bendito seja. A Carral é chamada a ser pura e imaculada. Como assim pura e imaculada? Pura. Você fez techuvá, se arrependeu. Faça ticum. Como ticum? Faça correção. Mentia? Pare de mentir. Roubava? Pare de roubar. Adulterava? Pare de adulterar. Não vá flertar com Satã, porque ele não brinca. Num flerte desse, cai da moto e morre indo para um motel. Num flerte desse, usando droga, o coração para. Num flerte desse, roubando, a polícia troca tiro e mata. Por que eu estou dizendo isso? Não se flerta com Satã. E esses termos que eu estou usando é duro, e eu estou dizendo justamente para você pensar. Mínimo que seja, o máximo que seja a transgressão, é transgressão. Pura é pura. Um pouco dessa água, se eu botar um pouco da água do rio Tietê, ninguém bebe. Não sei por quê. Mas a água não está pura, mesmo toda a água do rio Tietê. Assim é um santo bendito seja. A Bíblia diz que aquele que crê em Machia, rios de água viva, não é de água poluída. É pura. E se é pura, é pura. Pode passar novamente, meu irmão. Ela é bondosa. Essa mulher, essa igreja, essa Carral, ela é bondosa. Essa qualidade de Rebeca é aquela mulher que ela é disposta em fazer o bem. O servo do Abraão, ele chega, o Eliezer, ele disse, olha, Deus me abençoa, se eu vou pedir água à mulher, né? Chega no tanque, eu vou pedir água à mulher, se ela der para mim, disser que dá aos camelos também, aí essa mulher é escolhida. Veja, já imaginasse botar água para camelo beber, meu irmão? Quantas vezes essa moça não desceu e subiu lá para botar água para o camelo? Ela diz, vou dar a você e vou dar os seus camelos. A gente não prega só para quem quer. A gente prega mesmo para quem não quer. E às vezes você prega sem saber da água, sem saber a quem não quer. Porque você, quando age na presença do Santo Bendito seja, você alimenta outras vidas da Torá, porque eles estão vendo em você as boas obras. A Carral é caracterizada pelo amor prático, serviço, hospitalidade, boas obras preparadas de antemão. Efésios capítulo 2:10, João 13:35. A Carral, fé, judaísmo é prática. Judaísmo não é falácia, não é sofismo, é prática. Judaísmo é andar praticando. Não é só ouvir, esqueci. Não, é vida. Pode passar novamente, meu irmão. Ela é guiada e selada pelo Ruach HaKodesh. Porque essa mulher, ela, como essa igreja, ela vem ser preparada pelo Espírito do Pai. E pelo Espírito do Pai, essa igreja, ela tem como Eliezer preparou a noiva, como Eliezer botou o brinco no nariz dela e deu as 2 pulseiras para ela, ela tem uma representação
da igreja do nosso soberano, da carral do nosso soberano. E é por isso que esse Eliezer, ele vem preparar a igreja como você está preparando a noiva. Poxa, eu sou espírito do Pai? Não, você carrega o Espírito do Pai. E por você carregar o Espírito do Pai, que você vai preparar a noiva. Bendito seja o Eterno. João capítulo 14, versículo 16. Que bênção, meu irmão. Eu não tinha visto desse jeito. Veja, você precisa abrir a boca e falar. Você precisa botar o candelabro sobre a mesa para que todo mundo veja essa luz. Não precisa ser agente 007 e arracote baruhu, não. Abra a boca e diga, eu sou servo do Eterno, sou seguidora do caminho, seguidor do caminho. Deixa eles ver, deixa elas verem essa luz. Ah, mas você não vai comer isso? Não, porque a Torá do meu Eterno me diz que minha casa é limpa. Ah, você não vai beber, não vai pro forró, não vai pro paredão com a gente? Não, porque eu sou separado. Como assim separado? Separado quer dizer santo. Se você diz para alguém que é santo, parece um termo muito pesado, né? Eu sou separado. Separado, ou seja, eu só sou propriedade do Pai, não sou propriedade das trevas. É por isso que a palavra santo, no sentido de separado, quer dizer, eu não sou comum. Lembra antigamente, quando você era criança, minha mãe, todo mundo tem uma Caloi Cross. Eu dizia para minha mãe, eu quero uma Caloi Cross. E minha mãe dizia para mim, você não é todo mundo. Aleluia, graças a Deus que eu não sou todo mundo, porque hoje em dia os homens estão fazendo o que estão fazendo, mas eu não sou todo mundo. Os homens estão optando por se casar com pessoas de sexualidade assim, mas eu não sou todo mundo, eu sou separado para ir a Racote Baruhu. Ele me encontrou e eu tenho vida. Eu andava que não tinha nem mais chance. Teve uma hora da minha vida que eu olhei e não tinha nem mais sentido. Mas o Pai veio com amor, o Espírito dele veio com amor me tratando, me cuidando e me colocou de pé. E eu ganhei uma outra oportunidade. Ah, minha irmã, tu já se viu se afogando-se? Quando você está se afogando e alguém joga uma corda que você pega nela, tu quer soltar dessa corda? Todo dia para mim é como o último dia. Se fosse agora que o pai dissesse, quer vir, eu digo, vou. Tem uma festa para eu ir. Mas se ele não me chamou ainda, é porque eu ainda posso ser chofá tocando na terra. Pergunta a Aguinaldo se ele não quer ir para o céu também. Pergunta se não quer ir para a glória do Eterno. Gozar das primícias do seio de Abraão. Mas enquanto estamos aqui na terra, somos servos. E como somos servos, trabalhamos. Eu não sei se você já parou para perceber quantos líderes religiosos se levantam de manhã e vão tocar chofar. Quantos líderes religiosos trabalham de segunda a segunda, de domingo a domingo, tocando chofar. E não sabe de melhor ainda que o chofar é para o Eterno, é dia de Shabat, e no Shabat se trabalha, porque Machia disse, eu e meu pai trabalhamos até agora. Isso quer dizer que o trabalho do Shabat é trabalhar para vidas, trabalhar semeando, dando pão e vinho, como Barzilai deu pão e vinho a Davi, no momento que ele estava voltando. Pode passar, meu irmão. Essa noiva, pode passar esse slide, por favor, meu. Essa noiva, meu irmão, ela está disposta a deixar seu povo. Eu conheci uma mulher aí em Giruá. Essa mulher deixou a casa dela, deixou a família dela, deixou a empresa dela, e ela teve um chamado para ir para Giruá. E essa mulher foi para Giruá com intenção de Deus, um servo do Senhor, que eu conheço, um amigo meu. E aí esse casal estava lá em Giruá, e quando eu cheguei em Giruá, que eu olhei para ela, eu disse como Rebeca deixou a família dela, e como Abraão deixou a casa dele para ir para uma terra que não conhecia, você veio. Mas o Eterno está honrando a vida dessa mulher. O Eterno está honrando a vida desse pastor e dessa pastora. Estão lá em Giruá, eles já abriram a empresa deles lá, eles já botaram o comércio deles lá, e eles estão prosperando. E digo mais, como águias que subiram para aquela rocha chamada tabernáculo, Deus está ampliando as tendas deles e vai ampliar mais para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Quando chegaram lá, meu irmão, Deus abençoou a vida deles de tal maneira que a igreja se juntou, colocou a mão por cima, o apóstolo Aguinaldo tem abençoado aquelas vidas, tem ensinado aquelas vidas, tem dado suporte tecnológico suficiente para eles desenvolver a empresa deles, e isso tem sido uma brahá, graças ao Eterno. Pode passar, meu irmão. Dispostas, aí Rebeca une-se ao herdeiro da promessa. Opa, aqui é que está a parte. Isaac ama Rebeca e ela se torna parte da linhagem da promessa. Do mesmo jeito que Machia ama você, e você ama Machia, para se casar com Machia,
Você não deixou sua família, não deixou a vida de pecado, não deixou as posturas. A Carral é co-herdeira de Mashiach, Romanos 8:17. A Carral, você pode dizer igreja, mas eu vou dizer Carral porque é ajuntamento de ovelhas que é guiada por um roche, por um pastor. E essa Carral, ela é unida na herança de Abraão. Mashiach, ele tem a aliança abraâmica, e quando você se conecta com ele, você está conectada nessa aliança. E a aliança de Abraão, meu irmão, ela vai fazer a bênção sobre as outras nações. Em ti serão benditas somente a nação de brasileira. Não. O Eterno disse para Abraão, todas as nações. Porque os filhos do Santo Bendito sejam, vêm de todas as nações. Ah, mas eu não sou israelita. A Bíblia vai dizer que, naquele dia, Mashiach vai dizer, tu és nascido ali. Ele é que sabe a essência do DNA que está na tua alma. Se você foi atraído por Torá e está aqui no nosso meio, não é porque você está ficando doido, não. É porque, como eu, a gente foi puxado para ele. Nós fomos escolhidos para ele. Nós fomos chamados a esse tempo de santidade. Pode passar, meu irmão, mais uma vez. A sexta aliá, Abraão, ele se reencontra, casa novamente, vai ter filhos. E desses filhos vai sair mais uma nação. Na verdade, muitas nações. Mas essa aliá, que vem ser contada aqui, dessa sexta aliá, já que eu estou quase terminando, ela vai falar já de um segundo momento da vida de Abraão. E ela fecha a aliá da vida de Sarai, na sétima aliá, contando dos descendentes de Ismael. E eu quero que você preste atenção que Deus é um Deus de promessa. Eu disse isso no começo, e vou repetir novamente mais uma vez. Passa novamente esse slide, meu irmão, que eu quero chegar na sétima aliá. Passa uma vez, paz. A sétima aliá, a linhagem de Ismael e a misericórdia divina. Você sabe que Ismael, ele foi gerado nas coxas de Sara. Como assim, meu irmão? Quando uma mulher, ela dava uma serva dela para gerar filho para o marido dela, aquele filho era contado como dela, não da mãe que gerou. Ismael, ele era filho por eu vou dizer assim, para que você possa entender, por uma lei que existia entre os povos orientais daquela época. Ele era filho da própria Sara. Porém, Ismael sabia que a mãe dele era Agar. Mas ele era filho de Abraão. E como filho de Abraão, ele tem uma promessa. Passa mais um slide, por favor, meu irmão. Qual era a promessa que Deus disse para ele quando Abraão recebe a ordem de escutar a voz de Sara? O Eterno manda que Abraão pode despedir a moça e o filho dela, mas esse filho, ele vai ser uma nação. Ele vai ser uma nação. E dessa nação, ainda vai dizer lá em outra passagem, que vai sair 12 príncipes. E esses 12 príncipes, eles estão conectados com a nação de Israel, mas uma conexão já na parte do final dos tempos, dos últimos dias. Quem são os 12 príncipes, filhos de Ismael, e qual a relevância dele por nossos dias? Para pensar só. Alguém já lhe perguntou, esse Apocalipse já começou? Eu lembro que a gente brincava disso, né, na igreja. Já foi tocada a primeira corneta? Já. Como assim, meu irmão? Já tocou a primeira corneta. Já foi aberto, na verdade, o primeiro selo. Já foi tocada a primeira trombeta. Eu vou falar só do primeiro selo. Quando o primeiro selo é aberto, sai um cavaleiro, montado sobre um cavalo branco. Ele tem na sua mão um arco. Esse arco não tem flecha, mas fala do alcance desse cavaleiro. E qual a conexão disso com os filhos de Ismael? O Tratado de Abraão. O Tratado de Abraão, firmado em 2017 da nossa era. Bora ver quem são os filhos de Ismael? E vou lhe mostrar uma nação poderosa e uma nação riquíssima no Oriente Médio, que você já ouviu falar muito e que parece que ela está sempre por detrás dos panos. Mas ela mora nas tendas de Israel, às portas de Israel. Passa o slide, por favor, meu irmão. A região de cada uma das tribos de Israel está nesse slide. É possível que você printe essa tela, printe ou tire uma foto. Porque esses são os nomes dos 12 de Ismael. As 12 cabeças dos filhos de Ismael. E cada uma delas habita em uma parte desta terra que tu está vendo. A Paraxá Hayet Sará, ela termina essa Paraxá falando dos descendentes de Ismael, porque ela é uma Paraxá de família.
E como família, você está olhando para os descendentes de Abraão, filhos de Ismael, que o Eterno disse que seria uma nação. Uma nação, uma nação. Mas aqui eu estou vendo 12 príncipes. Passa, por favor, Manuel, o slide de novo. Essa nação que você está vendo aí são as 12 tribos descendentes de Ismael, de Gênesis 28, 15, e onde elas estão localizadas hoje? Na Arábia Saudita. Esse é um mapa da Arábia Saudita que você está vendo, e a distribuição desses 12 príncipes. Estou falando de homens riquíssimos na face da terra. Homens que estão inteiramente conectados com o acordo de Abraão. Homens que influenciam os acordos de paz das guerras que acontecem ali. E para essa nação tem muita promessa. Promessas tanto beoraita, promessas na Bíblia, através do livro dos profetas, como promessas na tradição judaica, na Halahá, através dos piqueavotos. Pode passar o slide, por favor, meu irmão? As promessas que são feitas para os filhos de Ismael são promessas de que eles seriam numerosos e poderosos, Gênesis 17 e 20. No final dos tempos, a descendência de Ismael terá grande influência política territorial. A Arábia Saudita tem, meu irmão. Deus não mente. A palavra do Eterno não mente. Viverá perante a face de todos. Rashi vai dizer independência, forte, tradição, domínio territorial no Oriente Médio, e nos últimos dias estamos falando dos filhos de Ismael da Arábia Saudita. 3. Conflitos constantes com seus irmãos. Até os últimos dias, Ismael e os povos vizinhos de Israel terão tensões e guerras. É verdade. 4. Ismael dominará a Terra Santa antes da redenção. Aí você vai encontrar isso no Pirkei Rabá de Eliezer, capítulo 32. Muitos sábios interpretam que antes do Messias, Ismael teria presença e domínio significativo sobre a terra de Israel. E é. Quando o falso Cristo vier, o falso Machia vier, Ismael, a nação de Ismael, vai ser a nação que vai ter uma relevância muito grande como o povo que são de tradição religiosa, seguidores de Maomé, vamos chamar assim. Pode passar, por favor. 5. Ismael provocará desafios espirituais a Israel. Esses desafios purificarão o povo judeu antes do Machia. A gente está falando de uma época de perseguição, em que o judeu vai olhar para cima e vai clamar de tanta perseguição que eles vão causar, porque, na verdade, o povo judeu vai se levantar quando vê o templo construído e pedir ao falso Cristo que tire a maldição que está lá no templo, que era a cúpula de Al-Aqsa. Só que a Bíblia diz que o Eterno manda selar aqueles homens, aqueles judeus, e o número deles chegam a 12 mil de cada tribo, 144 mil. São esses que são selados, e esses que são selados são mortos, e são mortos por causa desse cuidado, desse zelo com a Torá. Ele quer aquele monte só para ele. Esse tempo aí, você vai ver muitos judeus morrendo, porque o próprio anticristo, ele vai declarar essa guerra contra eles. 6. As nações de Ismael contribuirão para o processo de redenção. A interpretação, povos ismaelitas terão um papel positivo no período messiânico. E terão. Jerusalém será reconstruída em Tzidaká. Jerusalém ainda vai ser toda destruída em guerra, mas vai ser reconstruída em Tzidaká. Os descendentes de Ismael vão dar para o povo de Israel dinheiro suficiente para reconstruir todos os muros, todas as casas, toda a cidade. 7. A luz surgirá no deserto. Isaías capítulo 9, 1, 21, 13 a 17. Alguns comentaristas veem reverência à descendência de Ismael no final dos tempos. Passa o próximo slide, meu irmão. Eu quero somente ir para o 10, para a gente poder encerrar, que já se avançou muito. Paz parcial antes do Messias. Isaías 19, 23 a 25. Muitos sábios entendem que povos descendentes de Ismael farão parte dessa paz profética. Muitos. E essa paz profética, eu já voltei aqui nessa 10ª, para o tempo da paz do Tratado de Abraham-Avinu. O tratado que o presidente Trump implementou em 2017, costurou em 2020, que está entrando agora em vigor. Pode passar mais um slide, por favor, meu irmão? Razak Varu, seja forte e abençoada. Seja forte e abençoada em sua vida, seja forte e abençoada no seu trabalho, seja forte e abençoada em sua saúde. Seja forte e abençoada no seu estudo de Torá, na sua Tzidaká, na sua adoração, nos pilares da fé. Veja na Parashá Hayet Sará, que é uma paraxá focada em família,
mas não focado em família só na terra, mas no mundo espiritual. Os filhos não são seus, são do eterno. A casa não é sua, esse seu corpo é do eterno. Nós somos servos da orelha furada, escravos voluntários no reino de Machia. Então seja abençoada, minha irmã, não deixe de arder em queimor, em fogo do Espírito, porque Papai do Céu é bom e maravilhoso, e você é privilegiada. Deus levantou um líder para você se juntar a ele, e esse líder tem trazido para você pão quente do céu, Torá e ensinamento de sábado a sábado. Deus tem abençoado nossas vidas com essa liderança. Então, honre essa liderança. Se você tem e pode levantar-se de madrugada para orar, ore. Se tem contribuído na vida dessa liderança, contribua. Se esse é membro, minha irmã, honre, porque Deus tem abençoado esse homem que tem se derramado e vivido, e nós temos sido abençoados pelo conhecimento da Torá. Eu dou graças ao Eterno pela sua vida, por esse tempo, e peço ao Pai que abençoe sua vida riquissimamente, que você não deixe, nem abandone a presença do Santo Bendito seja em nada que você fizer. Quero abençoar a tua vida com essa bênção, meu irmão, a bênção da oração araônica, e quero convidar você a se abençoar cantando e vivendo. Yevareha, Adonai Beismereha, Yae Adonai Panaveleha, Vipuneka, Isa Adonai Panaveleha, Viereha Shalom. Amém. Amém. Sou grato, Papai, te abençoe cada vida, cada irmão, cada irmã. Abençoe esse ministério e essa casa. A sua família é uma herança do Eterno. A sua casa é do Pai. Não desista. Permaneça. Seja firme e constante. Sempre abundante no trabalho do Santo Bendito seja. Sabendo que não é vão. Não é vão. Vale a pena ficar na brecha desse mundo, meu irmão. Ore por nós. Se você não está em uma célula, o Ministério tem células. Tem uma célula no Rio de Janeiro, tem uma célula no Sul, tem uma célula em Brasília, tem célula em Pernambuco. Se você ainda não faz parte dos grupos, procure ver com o irmão Manuel, entre no grupo de membros. Se você está desigrejado, venha. Se você está desejoso de fazer parte dessa congregação e desse movimento, seja bem-vindo, você encontrou a sua família. Eu vou lhe dizer a você que nós não ficamos somente em web, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano temos a oportunidade de ir a Giruá. Eu estou orando para ir até em Hanukkah, porque eu quero estar aí lá, dar um abraço lá no apóstolo, ainda nesse tempo, porque Hanukkah é um tempo de luz. E como um tempo de luz, é um tempo de fim de trevas. Se a luz está acesa, não tem trevas. Então Hanukkah é um tempo de milagre. Esse é o mês de milagre. O mês de Kislev, o mês que você chama de dezembro, é o mês de milagres. Então se prepare, tem milagres para a sua vida. Aquilo que você pode achar que está muito distante, aos olhos do Pai, deve estar perto, porque Isaac estava orando na oração da tarde, quando se virou, lá estava a Rebeca, descendo do camelo, estava pronta a brahá dele. Tua brahá deve estar mais perto do que você pensa, como a minha também. Vamos esperar no Eterno, bendito seja ele, porque ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Bênçãos há para aqueles que permanecem fiel. Shalom, brahá, meu irmão. Hazak e o Varu, seja forte e abençoados. Em o nome de Yahshua Mashiach. Amém, amém. Amém. Olha só, querido, que bênção poder acompanhar todo esse estudo. Que o Eterno abençoe a tua vida. Fiquei muito feliz com tudo que você trouxe aqui. E é uma honra caminhar junto, viu? E espero em Hanukkah, que o Eterno abra essa porta e que nós possamos estar juntos aqui na Festa das Luzes, nessa festa de milagre. E a cada um de vocês que está aqui conosco, a Casa do Caminho é isso mesmo, é um transbordar do conhecimento e da revelação dentro da Torá do Eterno, e que você possa estar sempre junto aqui, desfrutando de tudo aquilo que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação. Estou aqui impactado, quero dizer, Jeremias melhorou bastante, hein? A célula fez bem, porque você está falando muito bem, graças a Deus, que no início a tecnologia nos dá um pouco, nos deixa assim um pouco, né, sem saber. Melhorou bastante a comunicação aqui nesse meio, e eu louvo a Deus por isso, ao Eterno, pela tua vida, pela vida da tua esposa, e que em breve aí possamos estar juntos. Vai ter mais pessoas aqui ensinando também, e acostume aí, o Jeremias eu disse para ele, no novo ciclo, se prepare, que você vai entrar comigo firme na escola. E vai ser um tempo muito, muito bom, muito edificante. Queridos, ele já abençoou, ele já orou. Eu só queria passar aqui para expressar minha gratidão
a cada um de vocês que acompanhou, que honrou, honrando a vida do Jeremias, está honrando minha vida, honrando a vida de quem for ministrar, cada um que está com a palavra do Eterno, explicando o Torá, merece honra, merece apreço e merece também o compartilhar dos bens que possuímos, isso que a palavra fala. Então, que nós possamos sempre ter essa consciência, em nome de Yeshua HaMashiach. Queridos, obrigado pelo seu tempo aqui. Já me despeço. Como sempre digo, um beijo no seu coração. Shalom, shalom.